Quantas vezes você já orou por proteção contra o mal que vem de fora, mas nunca percebeu que o verdadeiro inimigo da sua família estava servindo o café da manhã na mesa ao lado de vocês todas as manhãs? Pense comigo por um instante. Uma pesquisa recente revelou algo alarmante. 73% das famílias cristãs relatam se sentir-se espiritualmente vazias, mesmo frequentando igreja regularmente. 73%. Isso significa que a cada 10 famílias na sua congregação, pelo menos 7 estão vivendo uma fé que parece ter perdido o sabor, a cor, a vida. Mas aqui está a pergunta que vai mudar tudo para você. O que mata mais lentamente? O veneno ou a falta de nutrição? Hoje você vai descobrir como algo aparentemente inofensivo está drenando silenciosamente a vida espiritual da sua casa, e porque você provavelmente nem percebeu que isso já começou. Meu nome é João, e por anos achei que estava protegendo minha família orando contra as influências externas. Eu orava contra as tentações do mundo, contra os maus exemplos da mídia, contra as amizades que poderiam desviar meus filhos do caminho. Eu estava travando uma guerra espiritual intensa contra inimigos que vinham de fora das nossas 4 paredes, até descobrir que o maior perigo estava dentro da nossa própria rotina diária. Descobri que havia um sabotador silencioso operando na minha casa, tão sutil que parecia invisível, mas tão poderoso que estava roubando algo precioso da nossa família sem que percebêssemos. Nos próximos 15 minutos, vou te mostrar como identificar os sinais silenciosos desse sabotador, porque ele é mais perigoso que qualquer tentação óbvia, e principalmente, como transformar sua rotina de inimiga em aliada da fé. Você vai descobrir as 5 micromudanças que podem revolucionar completamente a atmosfera espiritual da sua casa. Mas antes de te contar qual é o primeiro sinal de que isso já está acontecendo na sua casa, preciso te mostrar algo que vai te surpreender. Preciso te contar sobre o paradoxo mais perigoso que existe na vida cristã moderna. A rotina nos dá uma falsa sensação de segurança espiritual. Pense nisso. Quando seguimos sempre os mesmos padrões, fazemos sempre as mesmas orações, temos sempre as mesmas conversas espirituais, nosso cérebro interpreta isso como estabilidade. Mas existe uma diferença gigantesca entre estabilidade e estagnação. Lembra da igreja de Laodiceia no Apocalipse? Jesus disse algo devastador para eles no capítulo 3, versículo 16. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe o que mais me impacta nessa passagem? Jesus não disse que eles eram frios, que haviam abandonado completamente a fé. Eles eram mornos. Eles tinham uma fé rotineira. E aqui estão os 3 sinais de alerta que indicam quando isso está acontecendo na sua casa. Primeiro sinal: as orações viraram protocolo automático. Quando suas orações demoram menos de 2 minutos e você sempre usa as mesmas palavras, as mesmas frases, os mesmos pedidos. É como se você estivesse lendo um script, não conversando com o Pai. Segundo sinal: conversas sobre fé acontecem apenas aos domingos ou em momentos de crise. Durante a semana, Deus simplesmente não é assunto. A família conversa sobre trabalho, escola, compromissos, mas a dimensão espiritual da vida fica guardada numa gaveta que só é aberta uma vez por semana. Terceiro sinal: a Bíblia virou objeto decorativo. Ela está ali na mesa de centro, bonita, bem cuidada, mas ninguém realmente espera encontrar respostas nela para os desafios do dia a dia. Ela se tornou símbolo, não instrumento. E aqui está uma estatística que vai te chocar. Famílias em piloto automático espiritual têm 67% mais chances de terem filhos que abandonam a fé na adolescência. 67%! Isso significa que nossa zona de conforto espiritual pode estar custando o futuro eterno dos nossos filhos. Deixe-me contar sobre uma família que conheci. Eles oravam juntos há 10 anos. 10 anos! Toda noite, sem faltar um dia. Mas quando perguntei separadamente para cada membro da família quais eram os pedidos de oração dos outros, ninguém sabia responder. Eles estavam orando juntos, mas não estavam realmente compartilhando a vida. A rotina havia transformado um momento sagrado em apenas mais uma atividade doméstica. Mas aqui está o que mais me assustou ao pesquisar esse tema. Descobri que existe um momento específico do dia em que esse sabotador age com mais força na maioria das casas cristãs. Um horário onde nossa vulnerabilidade espiritual é máxima e provavelmente está acontecendo na sua casa também. O momento mais vulnerável de qualquer família cristã são as primeiras 2 horas após acordar. É nesse período que 89% das famílias estão no que eu chamo de modo piloto automático. É o horário do crime espiritual.
Pense na sua manhã de hoje. Qual foi a primeira coisa que você fez quando acordou? Se for como a maioria das pessoas, você provavelmente pegou o celular antes mesmo de sair da cama. E ali começou a substituição gradual. O celular tomou o lugar da oração matinal. As notícias tomaram o lugar da reflexão bíblica. A pressa tomou o lugar da gratidão. Essa substituição não acontece de uma vez. É um processo lento, quase imperceptível. Primeiro você pensa, vou só dar uma olhadinha rápida no WhatsApp. Depois, deixa eu ver as notícias enquanto escovo os dentes. E antes que você perceba, sua mente já foi sequestrada pelas urgências do mundo antes de você ter a chance de conectar-se com as prioridades de Deus. Existe um efeito dominó espiritual aqui que a maioria das pessoas não percebe. Como você começa a sua manhã define o tom espiritual do dia inteiro. Se você começa desconectado de Deus, vai precisar nadar contra a corrente o dia todo para reconectar. Mas se você começa ancorado na presença dele, essa âncora sustenta você mesmo nas tempestades do dia. Deixe-me dar um exemplo prático. Conheço duas famílias muito parecidas. Mesma situação financeira, mesmo bairro, filhos da mesma idade. A primeira família acorda no automático. Celular, café correndo, todo mundo sai de casa já estressado. A segunda família tem uma regra. Os primeiros 10 minutos do dia são sagrados. Nada de celular, uma oração em família, cada um compartilha uma coisa pela qual está grato. A diferença no ambiente dessas duas casas é tangível. Na primeira você sente a pressa, a ansiedade, as pessoas passando umas pelas outras sem realmente se conectarem. Na segunda há uma paz, uma leveza, mesmo quando há problemas para resolver. As crianças são mais calmas, o casal conversa mais, os conflitos são resolvidos com mais facilidade. E sabe por quê? A neurociência da fé nos mostra que nosso cérebro literalmente esquece de Deus quando não há estímulos intencionais. Se não criarmos momentos deliberados de conexão espiritual, nossa mente naturalmente se volta apenas para o material, o urgente, o visível. E sabe qual é a parte mais traiçoeira disso tudo? A rotina não ataca sua fé de frente como uma tentação óbvia faria. Ela não chega e diz, pare de crer em Deus. Ela usa uma estratégia muito mais sutil e perigosa. Ela rouba algo específico, que é o combustível de toda a vida espiritual autêntica. A intencionalidade. Esse é o combustível que a rotina rouba silenciosamente da nossa fé. E sem intencionalidade, nossa espiritualidade vira apenas uma casca vazia de rituais sem vida. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9, nos dá uma lição fundamental sobre isso. Deus não disse para os israelitas apenas ensinarem seus filhos sobre ele. Ele disse, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Percebe a diferença? Não é sobre fazer mais atividades religiosas. É sobre viver intencionalmente, cada momento, como uma oportunidade de encontrar e mostrar Deus. Mas a rotina nos rouba essa intencionalidade através de 4 furtos silenciosos. O primeiro é o furto da presença. Nossas orações viram automáticas. Nossa mente está em outro lugar, mesmo quando estamos falando com Deus. Estamos fisicamente presentes no momento espiritual, mas mentalmente ausentes. O segundo furto é o da expectativa. Paramos de esperar que Deus haja no nosso cotidiano. Relegamos sua ação apenas para os domingos, para as grandes crises, para os momentos especiais. O dia a dia vira território neutro, onde não esperamos encontrá-lo. O terceiro furto é o da admiração. Perdemos a capacidade de ver milagres nas coisas simples. O nascer do sol vira apenas mais um amanhecer. A saúde da família vira apenas normalidade. A comida na mesa vira apenas rotina. Nossa capacidade de nos maravilhar com as bênçãos cotidianas de Deus atrofia. O quarto furto é o da comunhão. Os relacionamentos familiares viram convivência superficial. Vocês moram na mesma casa, comem na mesma mesa, mas não conhecem realmente o coração uns dos outros. As conversas ficam no nível das atividades, não chegam ao nível da alma. Lembro do dia em que minha filha me fez uma pergunta que mudou minha vida. Ela tinha 8 anos e me perguntou, pai, por que você sempre agradece a comida, mas nunca parece feliz quando fala com Deus? Aquela pergunta inocente foi como um raio. Ela havia percebido algo que eu estava cego para ver.
Eu havia perdido a alegria na minha própria fé. Deixe-me fazer um teste do espelho espiritual com você. 5 perguntas para identificar se a rotina já te roubou. Primeira, quando foi a última vez que você teve uma conversa espontânea com Deus, não uma oração programada? Segunda, quando foi a última vez que você compartilhou com sua família algo que Deus falou com você? Terceira, seus filhos conseguiriam descrever como é seu relacionamento pessoal com Jesus? Quarta, você espera encontrar Deus nas atividades normais do seu dia? Quinta, sua família ora apenas antes das refeições e antes de dormir? Se essas perguntas te incomodaram, não se desespere. É um sinal de que seu coração ainda está vivo para buscar algo mais profundo. Olhe como Jesus quebrava a rotina para manter a intencionalidade. Ele acordava de madrugada para orar quando sabia que o dia seria corrido. Mudava de rota quando o pai direcionava. Fazia pausas inesperadas para ensinar quando via uma oportunidade. Transformava refeições ordinárias em momentos extraordinários de comunhão. Jesus nunca permitiu que sua missão virasse rotina, e nós não podemos permitir que nossa fé vire. Mas aqui está a boa notícia. Existe uma forma simples de transformar essa mesma rotina de inimiga em aliada. E o segredo está em algo que Jesus fazia todos os dias, mas que a maioria das famílias cristãs abandonou: a interrupção santa. O princípio da interrupção santa é isso: constantemente quebrar os padrões automáticos para criar espaços intencionais de conexão com Deus. Jesus fazia isso o tempo todo. No meio de uma caminhada, ele parava para ensinar. No meio de uma refeição, ele transformava um momento em parábola. No meio da pressão popular, ele se retirava para orar. E aqui estão as 5 micromudanças que podem transformar completamente o ambiente espiritual da sua casa. A primeira é a âncora matinal. 3 minutos intencionais antes de pegar o celular. Uma oração específica para o dia que começa, não genérica. E uma gratidão detalhada. Não obrigado por tudo, mas obrigado por ter dormido bem, por minha família estar com saúde, por ter trabalho hoje. A segunda micromudança são as perguntas sagradas. Antes de sair de casa, fazer 2 perguntas. Onde vou encontrar Deus hoje? E como posso abençoar alguém hoje? Essas perguntas programam sua mente para buscar o sagrado no comum e para ser canal de bênção, não apenas receptor. A terceira é a pausa do meio-dia. 60 segundos de reconexão mesmo no trabalho. 1 minuto para respirar fundo, lembrar que Deus está com você e pedir direção para o restante do dia. Parece pouco, mas é revolucionário. A quarta micromudança é a mesa sagrada. Transformar o jantar em momento de conexão espiritual através de uma pergunta diferente por dia da semana. Segunda, como vocês viram Deus agir hoje? Terça, por que coisa específica vocês estão gratos hoje? Quarta, que desafio vocês gostariam de entregar para Deus? E assim por diante. A quinta é o encerramento intencional do dia. Antes de dormir, cada membro da família compartilha uma coisa pela qual foi grato naquele dia específico. Não vale repetir, tem que ser algo único daquele dia. Isso treina toda a família a prestar atenção nas bênçãos cotidianas de Deus. Agora, você pode estar pensando, mais coisas para fazer? Minha agenda já está cheia. Mas aqui está o segredo. Não estou pedindo para você adicionar tempo à sua rotina. Estou pedindo para você adicionar intencionalidade ao tempo que você já tem. A regra dos 21 dias é fundamental aqui. A neurociência prova que leva exatamente 21 dias para criar novos padrões neurais. Se você conseguir aplicar essas micromudanças por 3 semanas consecutivas, elas vão se tornar naturais, automáticas, parte da sua nova rotina sagrada. Deixe-me contar sobre a família Silva. Eles passaram 6 meses aplicando essas mudanças que estou te ensinando. No início foi desafiador. As crianças reclamavam, o pai chegava cansado do trabalho, a mãe tinha 1000 coisas para resolver, mas eles persistiram. Depois de 6 meses, os resultados eram mensuráveis. As brigas entre irmãos diminuíram em 80%. O casal começou a conversar sobre sonhos e planos, não apenas sobre problemas. As crianças começaram a orar espontaneamente, sem ser obrigadas. A atmosfera da casa mudou completamente. Para adaptar essas estratégias às diferentes idades da família, com crianças pequenas, use desenhos e símbolos visuais para as perguntas sagradas. Com adolescentes, dê a eles a responsabilidade de liderar uma das micromudanças. Com adultos, seja vulnerável, compartilhe suas próprias lutas e descobertas. E agora vou te contar algo que mudou completamente a forma como vejo essa batalha contra a rotina morta. Uma descoberta que fez tudo fazer sentido e que vai te dar esperança mesmo se você sentir que sua família já está muito automatizada espiritualmente.
Aqui está a grande revelação que mudou tudo para mim. Deus não criou a rotina para ser nossa inimiga. Ele projetou a rotina para ser o veículo da nossa santificação diária. O problema nunca foi ter rotina. O problema é ter rotina sem intencionalidade. Olhe o tabernáculo no Antigo Testamento. Deus estabeleceu rotinas sagradas extremamente detalhadas, horários específicos para sacrifícios, rituais diários, padrões semanais, celebrações anuais. Mas cada rotina era um portal para a sua presença, não um obstáculo a ela. A rotina não é o problema. A falta de intencionalidade é. Quando enchemos nossa rotina diária de pequenos momentos intencionais de conexão com Deus, ela se torna o jardim onde nossa fé floresce, não o cemitério onde ela morre. Conheci uma família que havia vivido 15 anos no que eles mesmos chamavam de automático espiritual. O pai me contou: a gente fazia tudo certo na teoria. Igreja todo domingo, oração antes das refeições, até líamos a Bíblia de vez em quando. Mas nossa casa parecia espiritualmente vazia. Quando eles começaram a aplicar essas micromudanças, a transformação foi gradual, mas inegável. Em poucos meses, a presença de Deus havia se tornado tangível na casa deles. As pessoas que visitavam comentavam sobre a paz que sentiam ali. Os próprios filhos trouxeram amigos que queriam conhecer mais sobre a fé da família. E sabe qual é o segredo dos grandes santos da história? Todos eles tinham rotinas extremamente disciplinadas, mas essas rotinas eram saturadas de intencionalidade. Eles transformaram hábitos simples em escadas para o céu. Mas agora a pergunta que não quer calar é: será que estamos dispostos a incomodar nossa zona de conforto espiritual para experimentar uma intimidade real com Deus? Porque vai exigir isso. Sair do automático e escolher conscientemente, todos os dias, viver cada momento como uma oportunidade sagrada. O maior sabotador espiritual da sua família realmente não é o mundo lá fora. É a rotina sem vida que se instalou dentro da sua casa. Mas hoje você descobriu como identificar esse ladrão silencioso e, mais importante, como transformá-lo no seu maior aliado espiritual. Lembre-se dos pontos principais. A rotina rouba nossa intencionalidade através de 4 furtos: presença, expectativa, admiração e comunhão verdadeira. Mas podemos reconquistar nossa intencionalidade através das 5 micromudanças: âncora matinal, perguntas sagradas, pausa do meio-dia, mesa sagrada e encerramento intencional. Você não precisa revolucionar tudo de uma vez. Comece com uma única âncora intencional. Escolha uma das 5 micromudanças e comprometa-se a aplicá-la pelos próximos 7 dias. Apenas 7 dias. Você vai se surpreender com a diferença que uma pequena mudança intencional pode fazer. Se este conteúdo tocou seu coração e você quer realmente transformar sua casa num lugar onde Deus se sente em casa, se inscreve aqui no canal Entre Céu e Casa. Toda semana trazemos conteúdos práticos para fortalecer sua fé e sua família. E me conta nos comentários, qual das 5 micromudanças você vai começar a aplicar hoje? Eu leio todos os comentários e fico genuinamente interessado em saber como Deus está trabalhando na vida de cada família que assiste nossos vídeos. Compartilhe este vídeo com uma família que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, Deus usa nosso simples compartilhamento para tocar corações e transformar lares. No próximo vídeo, vou falar sobre os 3 sinais de que Deus está chamando sua família para um novo nível espiritual. Você não vai querer perder, porque talvez esses sinais já estejam acontecendo na sua casa e você ainda não percebeu. Lembre-se, entre o céu e a sua casa existe apenas uma decisão: a de viver intencionalmente cada dia como um presente sagrado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de transformação familiar.